Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa série de lives Perfil, Postura e Resultado aqui no Digital. Hoje o tema da nossa live é sobre a diferença entre quem quer tentar no digital e quem já decidiu empreender. E a nossa convidada especial hoje é a Tatiane Sanches. E antes de a gente dar a palavra para a Tati, que tem muito a contribuir aqui com a gente, eu vou apresentá-la para vocês, tá? E eu quero contar um pouquinho de como essa profissional chegou aqui, tá bom? Então vamos lá. A Tati tem uma trajetória que não foi construída pelo acaso, e sim pela decisão. Ela é uma profissional da área da saúde e terapeuta ocupacional, com anos de formação e uma trajetória que, por si só, já impõe muito respeito. Ela foi servidora pública por 16 anos, passou em 3 concursos, pediu exoneração em 2022, e isso aqui diz muito sobre quem ela é. Disciplina, consistência, capacidade de sustentar os próprios processos a partir de decisões ousadas e corajosas. Mas o que mais me chama a atenção na Tati, que muito me inspira também, é por isso que ela está aqui, porque todas as minhas convidadas são muito, muito especiais para mim, é que não é a estabilidade que a conquistou, e por isso ela foi para outros caminhos que faziam mais sentido para ela. O fato é que ela nunca se acomodou em lugares postos para ela, em caixinhas, ela nunca se prendeu a isso. E mesmo com a segurança que ela tinha na famosa estabilidade, ela se intitulou como inquieta, determinada, curiosa, exploradora. Aquele tipo de profissional que não espera, e sim que vai atrás, que não terceiriza o resultado e sim se propõe para construir. Durante 11 anos, ela viveu uma realidade que muita gente já conhece: dividir o serviço público ou em outras clínicas com a prática clínica. Peraí, só um pouquinho que saiu. Dois mundos, duas responsabilidades e uma inquietação constante que que exigia muito mais. E foi nesse processo que algo mudou. Ela começou a desenvolver uma mentalidade diferente, uma visão que fez com que ela percebesse que não precisava apenas executar dentro dessas estruturas. E sim, ela podia sustentar, gerir e liderar o seu próprio negócio. E isso mudou tudo. Porque não é sobre sair de algum lugar, é sobre assumir o outro nível de responsabilidade. Ela apenas não migrou, ela se reposicionou e se reencontrou no empreendedorismo e decidiu viver isso de forma intencional. Hoje a Tati ela não aceita a versão limitada da própria vida e da própria profissão. Ela é uma profissional que executa, que faz acontecer e não romantiza o processo, sustenta. E mais do que isso, ela enxerga o digital de uma forma estratégica e não como um lugar de exposição, mas como um modelo de crescimento, de posicionamento e construção de autoridade. Bem-vinda, Tati. Esse é a minha apresentação com muito carinho, a forma como eu te vejo, como eu te enxergo e como você se representa para a gente. E eu tenho certeza que hoje você vai inspirar muitas outras profissionais. Agora que você está aqui, conta um pouquinho. Por que foi assim que você decidiu entrar no digital? Qual foi aquela virada de chave que fez com que você dissesse assim, bem, eu acredito que aqui tem um lugar para mim. Conta aqui pra gente. Bom, aqui para mim é bom dia ainda, né? Mas eu acredito que eu não sei se para todas já é boa tarde. Aqui no Mato Grosso do Sul é 1 hora menos, então são 11, quase 11h30. Nossa, eu fiquei muito lisonjeada com essa sua apresentação, né? Você fez um rastreio aí da minha vida gente, isso assim comove bastante a gente, porque eu comecei a olhar a minha vida lá atrás. Tipo assim, foi passando um filme na minha vida enquanto você estava passando, tava falando, e isso é extremamente importante, sabe? É um pontapé. Na verdade, já foi dado o pontapé, mas escutar isso de alguém como você, né? Toda a sua trajetória, você consegue de fato enxergar as suas alunas na base dela, né? Da onde que ela veio, você consegue fazer esse rastreio. E eu fiquei bastante até emocionada. Bom, eu realmente, como você falou, eu sempre tive essa inquietude, né? Eu sempre tive uma alma inquieta. Isso faz parte de mim, talvez por isso que eu consegui hoje estar onde eu estou
e, e caminhando, né? Caminhando porque não é uma trajetória fácil, não é uma trajetória que está ali. Nossa, a Tati, hoje ela está com quase 19 mil seguidores, né? Isso em menos de um ano. E muitas coisas passam embaixo da ponte, né? São muitas decisões que a gente tem que tomar no decorrer da nossa vida, e eu tenho mais de 20 anos de formada, então eu já passei por muitas coisas. Já passei por várias fases aí da terapia ocupacional, né? Hoje a terapia ocupacional, ela tá brilhando, e a gente assim, são grandes oportunidades que a gente tem aí com o digital, né? Grandes oportunidades. Eu acho que quem ainda não conseguiu enxergar isso precisa talvez ter aquela pontinha, sabe, de curiosidade. Porque eu não tinha, como você disse, né? Eu era concursada pública e lá naquela época, lá atrás, vamos colocar aí no ano de 2005. O que que é? A gente queria estabilidade, né? Então, eu prestei concurso, o concurso era o que era de melhor, né? E aí eu fui pedindo exoneração. Aí pedi exoneração de um, passei em outro, e por fim eu consegui voltar para minha cidade, porque eu morei no interior por volta de 11 anos, que é fronteira com o Paraguai, aqui no Mato Grosso do Sul. E depois eu passei num outro concurso aqui na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiquei, é, trabalhei no hospital, na linha pediátrica, que é a minha linha mesmo, há 18 anos, e fiquei por volta de 6 anos, mas eu não conseguia me encontrar. Aliás, em todo esse tempo de, de trajetória, eu não consegui, não tinha conseguido me encontrar. Então, eu passei pela saúde do trabalhador, eu passei pela saúde mental, passei pela área hospitalar, e aí é, eu fui muito feliz quando eu passei no concurso aqui no hospital. Só que, como eu tenho essa inquietação, e isso assim, e trabalhando em clínica também, tá? Então, área hospitalar, meio período, e meio período trabalhando em clínica, porque eu já tinha iniciado a minha trajetória em clínica desde 2009. É, com 5 anos de hospital, eu falei, meu Deus, mas não é isso que eu quero, não, não tá, não é. E eu não sou, eu não, eu a gente tem medo, né? O medo acho que faz parte. Eu não gosto nem de falar muito sobre falar essa palavra, mas a gente fica com medo porque a gente não sabe. Tem a estabilidade, como você falou, né? Eu acho que é tipo assim, Tati, tipo, medo porque você batalhou, porque você conquistou aquele lugar, às vezes vem até uma culpa, né? De, poxa, tantas pessoas gostariam de estar aqui nesse concurso, que tem essa estabilidade, que eu sei que eu levaria, sei lá, quanto tempo eu levaria para poder alcançar outra inscrição, né, estadual, federal, de concurso novamente, porque a gente sabe que tudo tem um preço, né? Você estudou, isso já mostra que é o seu perfil, né? Exploradora, de estudar, de ir atrás, né? De não se acomodar, de ir para outra cidade, de passar muitos anos assim, né? Acho que isso também influencia, né? Isso, e é exatamente isso, né? Esse medo de que tudo, em cada fase, realmente foi muito importante, né? Quando eu passei, eu fiquei muito feliz, porque ainda estava naquela época do concurso público, nossa, um concurso público federal, e assim, todo mundo queria estar nele, né? Eu fiquei em segunda, na segunda colocação, eu falei, meu Deus, mas como que eu vou abandonar? E a clínica bombando, eu dispensando o paciente, dispensando. Falei, bom, eu preciso então tomar uma posição. Foi uma posição, ela não foi tomada do dia para a noite, ela foi tomada com base em todos esses anos de experiência e eu já estava nessa inquietação, então assim, eu fiquei por um ano cozinhando isso dentro de mim. Aí, como a clínica
ia muito bem, né? Eu, na verdade, trabalho sozinha, né? Não tenho ninguém e não tinha horas, né? Ou eu dispensava paciente e continuava no hospital, ou eu pegava todos os pacientes que estavam vindo. Decidi, pedir exoneração. Isso já tem 5 anos, né? E estou só clinicando. E o que que acontece? Nossa, maravilha, amei. Nossa, era tudo que eu queria era ficar na clínica, né? Só que, como eu sou muito inquieta, né? E assim, eu já vi a Bruna, já conheci a Bruna aqui em Campo Grande, já fui conselheira do Crefito, então ela já veio aqui fazer uma palestra onde teve um encontro de terapia ocupacional e fisioterapia, conheci a Bruna de lá. Falei, gente, olha que bacana, né? Uma palestra muito boa. E dali eu comecei, ali que me despertou. Eu falei, bom, TO no digital, né? Mas ainda não segui. E aí comecei a seguir a Bruna no Instagram, né? Só olhando. Eu sou aquela pessoa ali que eu não curto, que eu não falo, mas eu tô ali só olhando, né? E chegou no A momento que persona silenciosa. Eu isso. falo que é a persona silenciosa, que ela vai comprar de você, mas ela não vai avisar. Ela já está te observando há muito tempo. Exatamente. E aí foi no. Bom, aí vamos anos, assim, aí 2023, de 2024 para 25, numa viagem com meu marido, falei: ah, eu acho que eu acho que eu vou escrever um e-book. E vou ver o que vai dar, o que vai acontecer nesse digital. Ah, não, então vamos lá, eu te ajudo, tal, né? E aí começou a aparecer a propaganda para mim do Destrave Digital, né? Isso em janeiro ou fevereiro de 2024. Eu falei, gente, é esse o momento. Eu já estava vendo, já conhecia a Bruna. Eu falei, então é esse o momento. Fui lá, fiz minha inscrição em 2024, isso, e entrei. E aí tá. Aí não perdi a oportunidade, entrei para a mentoria Efeito, porque eu sentia que já era o momento. Porque já não estava cabendo mais para mim aonde eu estava. Amo atender, é a minha vida, é onde eu me completo, mas ainda sinto que falta, ainda falta. Eu preciso colocar tudo que eu sou para fora. E com os insights que eu fui tendo durante o programa, é que a gente, nós terapeutas ocupacionais estudamos tanto, né? A gente faz tanto curso, a gente busca tanta coisa que fica tudo muito acumulado, sabe? Eu tinha a impressão, e ainda tenho, mas isso assim, melhorou muito com essa minha exposição na rede social, é que a gente estuda para você atender ali quatro paredes, os horários, né? Cada um tem um horário ali, ficam no seu quadradinho. Então, são só essas pessoas que são beneficiadas com tanto conhecimento que o terapeuta ocupacional tem, que hoje não sei, mas eu até ouso dizer que é um dos profissionais que mais busca, sabe? Cursos. Eu vejo muitos terapeutas ocupacionais atrás. E isso começou, e falou, mas gente, não faz mais sentido para mim deixar essas informações só com os meus pacientes, um por um, né? Já, já não tinha mais onde colocar paciente também. E aí que foi que eu fui tendo esses insights também durante a mentoria. E eu falei, bom, eu preciso fazer um compromisso comigo mesma de que eu preciso falar mais sobre isso. Bruna, eu nunca, meu Deus do céu, vamos colocar que há 2 anos atrás. Gente, eu não imaginava eu falando, eu morria de vergonha. Apesar de já ter feito lives, viu, na época da pandemia, né? Eu sempre me desafiei, né? Mas vamos supor assim, ó, para mim, eu tinha muito, muita trava de pegar o celular e expor a minha vida, sabe? Me expor, na verdade. De falar, oi, gente, bom dia, tudo bem, né? Ai, tô aqui agora. Mas nunca. Falei, gente, isso não é para mim. Mas, é, e aí foi fluindo, né?
comecei na mentoria, eu fui tendo esses insights, eu fui abrindo a câmera, porque, como eu disse, né, pode. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser mais difícil. Eu tenho um perfil um pouco mais assim ousado, né? E então eu vou lá. E para eu começar, eu não fiquei pensando muito, sabe? Eu até hoje faço isso. Eu abro a câmera e eu falo. Eu não é assim muito do meu perfil, e eu até acho que eu tenho que melhorar isso, de fazer um vídeo mais assim, organizadinho, sabe? Não tão caseiro, mas a forma como eu achei de dar um pontapé inicial foi isso. Ah, vou abrir a câmera e vou falar. Sabe? Mas Aí eu aí onde está, né? Você está dentro da tendência, porque hoje nessa era de inteligência artificial, que muitas coisas são produzidas muito rapidamente, uma estrutura muito organizada até demais, né? As pessoas estão buscando se conectar com pessoas mais reais. Então, esse foi um dos pontos que você viralizou, né? Porque você trouxe situações do dia a dia sem esses filtros, né? O que mostra um tanto de autenticidade, de ousadia, de coragem, porque isso também chama atenção. A gente pensa que não, em algum momento, mas, por exemplo, um dos primeiros vídeos que você viralizou, você trouxe uma cena, eu lembro desse vídeo, eu né? fazendo uma cara de Uma cena bocas. real do dia a dia que acontece. Então a pessoa para, olha para aquele vídeo e fala: caramba, é assim mesmo que acontece no dia a dia. Eu recebo pacientes com essas características, com esse tipo de comportamento. E por outro lado, um público que você também alcança, que é a família fala: caramba, meu filho faz isso. Ficou tão real que foi isso que fez com que viralizasse, né? Mas aí eu acho que isso que você está trazendo aqui já é ponto para uma das perguntas que eu trouxe aqui, que é tipo assim. Você estava incomodada ali com o seu processo de trabalho fixo ali dentro do consultório, né? Você já estava ali se incomodando com, digamos que, talvez, não sei se seria essa palavra, mas como você é ousada, seria tipo a estagnação, mais do mesmo, talvez uma inércia, você tipo via a possibilidade de a profissão crescer mais nesse contexto, talvez seja isso, você me confirma. Mas quando foi que você decidiu deixar de tentar? Porque você está falando que eu tinha vergonha, eu tinha isso, abri a câmera, e você começou a entender que realmente você precisava empreender no digital. Então, essa minha inquietação, eu sempre, na verdade, não é só porque eu não tinha, assim, o que me pega muito hoje é que eu não tenho mais tempo, né? Isso é uma das coisas que, assim, eu penso muito. Eu não tenho mais tempo, eu não tenho, hoje, depois de anos de formada e já com uma certa idade, hoje, eu penso em engravidar. Eu sempre deixei isso para trás. Sempre deixei porque eu não tinha tempo. Eu me arrependo? Não necessariamente, eu não me arrependo. Mas hoje eu sempre falo para as pessoas, né, que a gente tem assim oportunidades, né, até para tentar pelo menos conhecer, sabe, ser curioso, porque uma das coisas assim, uma das falas, né, sua, Bruna, lá atrás, na mentoria, eu até lembro que foi uma mentoria com a Fernanda Ayub, né? E vocês falando lá, nossa, é tão bom, né? É tão bom quando a gente se descobre, quando a gente encontra esse mundo, que a gente quer passar para as pessoas isso, né? E eu, assim, prestei muita atenção nisso e então, assim, essa vontade, assim, foi essa vontade, de fato, de ter mais tempo na minha vida, de dar mais atenção para mim, para minha família, né? Meu plano de gravidez. E eu não conseguia isso com a clínica. Eu não conseguia. E assim, muito cansada, com estafa mental. Eu sempre fui muito ativa, né? Muito ativa. Não sei se eu cheguei a chegar em burnout, mas porque eu sou muito ativa, eu sou muito agitada. E isso, só que eu não tinha tempo para nada, para nada.
Ano passado, às vezes eu chegava 9 horas da noite em casa e eu falei, gente, isso não é vida pra mim. Então, eu tinha que, qual era como eu poderia mudar isso, né? E com o digital. E aí, no digital, eu tenho, eu estou descobrindo cada vez mais que é onde eu quero ficar. Gente, eu tô gostando tanto de estar no digital que eu falei, bom, aí eu descobri uma nova oportunidade para minha vida, né? O fato de abrir uma aula, sabe, e falar sobre aquilo que você sabe, falar para profissionais, né? Da consultoria, da supervisão, e cada vez tem chegado mais, isso tem, assim, sido um combustível para mim. Isso tem me motivado muito, eu tenho descoberto isso dia após dia. Não foi assim lá atrás, não foi assim ano passado, Bruna. Eu fazia mais porque, bom, eu preciso, é um desespero, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu fui me descobrindo, assim, tanto que eu tenho tido uma constância no meu Instagram, não porque eu preciso ter constância, mas porque eu gosto. Porque eu gosto de abrir a câmera, eu gosto de falar. Eu só me acho um pouco travada, assim, com relação a algumas ideias. Por exemplo, eu tenho muita coisa para falar, e que eu acho que vai ser muito bom, mas assim, eu fico um pouco paralisada em como falar. Mas eu vou seguindo. Eu, eu acho que eu melhorei muito já, sabe? Eu acho que eu melhorei muito é, não vou falar, não é estagnação, mas essa talvez falta de ideias. Eu melhorei muito. E hoje eu tô com um pessoal, né, que faz o marketing para mim. Então eles arrumam a casa ali no meu Instagram e eu abro a hora que eu quero. Então assim, eles sempre têm coisas. Sempre você vai ver um post novo, sempre vai ver alguma coisa nova ali no meu post. Então foi, Bruna, dessa necessidade mesmo de precisar mudar. Eu fui empurrada e eu graças a Deus, eu consegui a Tati, você não cansa. Olha, no passado eu trabalhei muito, porque assim, eu suei também no digital, porque eu tinha que atender, né? Eu não tinha horários. Hoje eu tô diminuindo meus horários, graças a Deus. Eu tô conseguindo diminuir. Agenda estratégica chegando. Exato. E o bebê chegar também, né? Porque se não tem uma agenda estratégica, o bebê fica pensando lá do céu, fica dizendo assim, meu Deus, como é que eu vou entrar na vida da minha mamãe? Então, exatamente isso. E aí, mas ano passado, assim, eu trabalhei muito, muito, muito. Nossa, eu saía daqui, como eu te falei, né? Às vezes 9 horas da noite. E por quê? Porque eu tinha que gravar conteúdo, porque eu tinha que pelo menos aparecer um pouco ali. E aí eu fui fazendo, assim, Bruna, coisas assim. Eu não, como eu te falei, eu não fiquei me organizando muito para fazer, sabe? Foi mais para É, uma execução, né? eu não fiquei me organizando, porque senão eu acho que não sairia, porque eu sou muito detalhista. Mas assim, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Porque assim, acho que para quem está do lado de fora, e você também que já esteve do lado de fora desse contexto de universo digital, quando a gente entra dentro dele, inclusive, ontem eu fiz uma narrativa lá nos meus stories contando que as minhas dúvidas eram dúvidas que vocês chegam para mim hoje, em 2026, tendo. Que tipo de produto criar? Por exemplo, eu acho que no seu caso não é nem falta de ideias, são muitas ideias e você não sabe como colocá-las. Porque quando você entra no digital, você vê tantas possibilidades, tantos caminhos, tantos braços, principalmente no que diz respeito a vendas. Você pode vender um curso, você pode vender a supervisão, embora a supervisão ainda dependa do um para um, que não é a estratégia que a Tati tá, né, buscando investir, né? A supervisão, ela é um dos produtos, dos serviços que ela entrega, né? Mas ela tem limite também, a supervisão, que ela é um para um, a não ser que seja em outro formato, que também existe, né? Mas assim, quando a gente entra nesse universo digital, a gente tem muitas ideias, muitas possibilidades, oportunidade de você vender
produto, serviço, no presencial, como as colegas aí até da sua região essa semana abriram um curso presencial dentro do próprio espaço delas ali. Chance que você tem de ser vista para palestrar, para dar um curso fora, treinar uma supervisão de empresa, né? Profissionais, no caso, treinar profissionais. Então, são muitas possibilidades. Eu acho que no começo é natural, não vou mentir para vocês, que a gente meio que se sobrecarregue, porque é muito novo. Imagina, a gente está falando aqui de empreendedorismo digital. Eu sou terapeuta ocupacional e muitas das pessoas que passam por aqui também são terapeutas ocupacionais. A Tati é terapeuta ocupacional. Ela já tem 20 anos de formada, eu tenho 13, e outras aqui, tantas que são mais novinhas também, que chegaram 5, 4, 8 anos atrás. A gente sabe que a faculdade não fala tanto sobre isso, não fala sobre empreender. Não, Se não, posicionar, sobre vender, sobre como ofertar o seu serviço. Tá, terapia ocupacional, todo mundo precisa de terapia ocupacional em algum momento da vida, né? Muitas famílias têm alguém na família que precisa da nossa profissão. Mas como a gente comunica isso? Como é que a gente se posiciona para vender esse serviço, esse trabalho? Alguém pergunta, por exemplo, para o médico o que que ele faz? Não, é muito claro o que que ele faz. Médico é médico, né? Então, assim, a gente ainda tem essa dificuldade, digamos assim. E aí a gente vai e cai ali no digital, porque a gente entende, né? Tem uma visão que, opa, esse lugar aqui é um lugar de oportunidade, de crescimento, vai para além do consultório, porque é isso, gente, vai para além do consultório. Ó, na época que a Tati estava fazendo o concurso, o teto era esse, fazer um concurso, assumir um cargo bacana, um salário relativamente bom, as coisas mudaram. Depois foi para o empreender. Agora, recentemente, né, nos últimos 5 anos, 6 anos, principalmente, o boom do digital. Então, é tudo muito novo, né, Tati? Então, é normal que a gente muito. tenha que encaixar aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já tinha, que a gente já carregava, em um universo completamente novo. Então, é Nossa, muito fácil, né, você meio que dar um tilt. É tanto que a Tati renovou a mentoria, né, Tati? Você ficou renovei. um ano, ainda tá, né? Na verdade, mais de um ano comigo, porque a gente precisa desse suporte. Por isso que eu falei que eu concordo e discordo. Por quê? Discordo no sentido de você não começou vazia. Você entrou numa mentoria, você fez investimento, começou a estudar, aplicou, né? Hoje, por exemplo, talvez lá no começo você tivesse muita vergonha de aparecer porque não se via nesse lugar de, oi, pessoal, tal, bom dia, vamos gerar aqui uma conexão. Mas depois que você entendeu que era uma conexão, um posto de autoridade, um posto de posicionamento, ficou muito mais fácil aparecer em momentos estratégicos. Então, assim, por mais que tenha essa questão de é muita coisa, é mais uma coisa, né? Outras colegas que passaram pelas lives trouxeram isso também. Arrumei um novo emprego, né? E esse novo emprego, assim como no meu consultório, precisa da minha dedicação. Só que os frutos disso chegaram, né? Chegaram em alguns momentos. E, e é por isso que eu falo, eu concordo, e concordo que em algum momento fica mais cansativo para agora você estar podendo trazer essas possibilidades de agenda estratégica de diminuir mais os horários e sem deixar a essência da Tati, terapeuta ocupacional, que ama atender, né, ali na gaveta. Pelo contrário, hoje você consegue impactar ainda mais pessoas, porque você colocou a sua voz, a sua arte, o seu conhecimento no mundo, né? E é isso, assim, eu acho que é mais por esse caminho, sabe, Tati? Eu acho que você não chegou tão vazia assim, até porque 20 anos de história e passou por tantos nichos, diz muito sobre essa sua experiência, não é? Pois é, a gente precisa, igual você, quando você colocou, né? Eu fui revisitando toda a minha trajetória, né? E acho que quando a gente chega no digital é aquela coisa, meu Deus do céu, será que eu dou conta disso? Acho que essa é a impressão, né? Como se há tanto tempo eu atendo, gente, seria muito mais fácil eu continuar atendendo. Eu até cheguei a pensar isso várias vezes. Nossa, o que que eu tô fazendo, né? Nossa, tá tão tranquilo atender, é só eu diminuir um pouquinho minha agenda, ajustar. Vamos manter assim, tá ótimo. Mas com isso a gente paga um preço muito alto, né? E tem gente que quer pagar esse preço, tá tudo bem, né? Mas eu acho que a curiosidade tem que estar latente na gente, né? De pelo menos eu
tentar conhecer um pouco, sabe? Tentar ver, porque pode. Gente, é um mundo novo e eu acho que o futuro é esse. É, verdade. E aí, respondendo a pergunta da live, Tati, na sua opinião, qual é a diferença entre uma profissional que está só tentando, lá criando conteúdo, às vezes sem saber estratégia nenhuma, que é o que eu vejo muito. É desesperador ver uma pessoa que não tem minimamente uma foto do perfil alinhada. É como se, sabe, eu estava até citando isso como exemplo, é como se o perfil fosse a sua cama bagunçada, sabe? Qual a impressão que você tem quando você chega no quarto e você vê sua cama bagunçada, assim, amarrotada, de quem acabou de acordar? Sabe, eu vejo ainda muitos perfis, assim, com foto de perfil totalmente desalinhada, biografia zero estratégica, né? As pessoas não conseguem nem comunicar o que faz para quem faz, como faz, né? Não leva isso a sério, sendo que ali, a partir do momento que você se expõe minimamente, se expõe ou não se expõe é uma escolha, né? Isso é fato. Mas aí, às vezes, a pessoa tem um perfil e ela não trata aquele perfil como prioridade, porque o perfil é um dos pontos de de empreender no digital, né? E aí ela não tem aquele mínimo cuidado. Então ela está tentando, talvez, eu tenho algumas pessoas que já estão num estágio maior, por exemplo, já faz lives, né, como você falou, já cria um conteúdo, já se comunica, já faz ali minimamente uma captação para o presencial, mas ela ainda está no lugar de tentar, ela é tentante, né? Ela não está empreendendo no digital. Então, para você, Tati, qual é a diferença, até fazendo essa avaliação da Tati que estava tentando e da Tati que decidiu empreender? Porque hoje você acredita que está empreendendo no digital? Hoje, o digital, o seu faturamento mensal, lógico, a gente tem nossas metas, né? A gente já conversou sobre isso semana passada, na nossa consultoria, mas assim, você se vê empreendendo no digital hoje? Como é isso para você? A diferença entre quem está tentando e quem já está empreendendo no digital? Que resultados chegam para quem está nesse lugar? Então, pensando eu lá atrás, né? Eu tentei, eu mexi com o meu Instagram, né? Eu colocava posts, mas assim, não eram posts estratégicos, né? Até um pouco antes de eu entrar na mentoria. Só que eu não sabia de nada. Eu era crua e não tinha informação. Era simplesmente assim, eu fazia um post no Canva, ou pedia para alguém, pagava para alguém fazer, e colocava. E aí, uma semana depois, ou um mês depois, eu voltava de novo a colocar um post. Então, assim, não tinha nada de estratégia, nem conhecia. Depois que eu comecei eu entrei na mentoria, que eu fui descobrir esse mundo, que eu cada vez mais descubro, né? É muita coisa. Posicionamento estratégico, como você falou, né? Como que está a organização ali do seu Instagram, como é que tá a sua foto, o que que você quer dizer, a sua foto ali, o que você coloca diz muito sobre você. Então, assim, esse posicionamento estratégico é extremamente importante. E a constância, né? A constância em estar ali. Então, eu colocava um post, e não é nem porque eu tinha preguiça, né? Porque, tá bom, post. Aí daqui um mês eu colocava outro. Não Então, dava assim, valor, né? Assim, não entendia que era um negócio que poderia te retornar. e aí que eu acho que fez grande diferença na minha vida, assim, foi ter entrado na mentoria e, assim, me destravou mesmo. Falei, não, opa, gente, isso é um negócio, isso aqui é uma vitrine, isso aqui é a minha vida aqui, são os meus sonhos aqui dentro. E aí, assim, aí eu tive. Não foi esse destrave fácil, né? Rápido. Foi lá de trás, veio vindo. E aí, no momento que eu entrei, eu já estava preparada. E aí foi muito rápido. Aí foi muito rápido. Foi rápido, essa minha mudança, ela foi rápida, mas eu também entendi que eu precisaria ser disciplinada. Eu precisaria ter foco. É como aqui você falou, né? É um segundo emprego mesmo. Então, ano passado, eu fazia o meu terceiro turno
para isso. Então, eu separava 3 vezes na semana para eu gravar, ou eu ver conteúdo, porque eu terminava os atendimentos, ou eu preparava conteúdo na hora do almoço, e ideias, né, para ter de infoprodutos. Hoje eu tenho uma esteira de infoprodutos que, graças a Deus, eu tenho vendido todos os dias, e as pessoas têm buscado muito. É, mas eu tive que manter essa constância e essa disciplina de que eu preciso disso, gente. Isso aqui é a minha vida tá nisso. E eu fico até emocionada, né? Porque até hoje, né? Até hoje, assim, a gente não é fácil, né? É uma constante, não tem como a gente parar e falar, nossa, tô vendendo, né? Tenho ali a minha esteira de produtos, hoje mesmo já vendi 3. Todo dia, sabe? E eu falo, daqui a pouco eu já vou diminuir mais um horário na minha agenda, e sim, isso fez toda a diferença na minha vida. Toda, toda. Eu sou uma outra pessoa, uma outra profissional. Então, a diferença é você precisa ser guiada, sabe? Você precisa ser direcionada. Porque tem muita gente, sabe, que sabe, tá sozinho, tá solto. Sabe, eu sei, mas assim, mas tá muito solto, precisa ali ter um ajuste. Porque eu acho que é nesse ajuste aí que você pode ter uma viradinha de chave, como aconteceu comigo. Não é mil maravilhas, mas sigamos, né? Sigamos. Daqui a pouco, eu tô pensando no próximo conteúdo que eu vou fazer para daqui a pouco. É assim, né? Eu sempre mantenho conteúdo ali, eu sempre tô buscando conversar ali com o meu público. Ah, mas eu acho super mil maravilhas, gente. É tipo assim, ela manda mensagem para mim, do absoluto nada. Bru, olha só, já vendi tanto hoje. Aí quando você vai ver, R$ 600 no dia, É mais ou menos isso R$ 200 mesmo. no dia, R$ 300 no dia, Eu às vezes até mais, não é? consegui, ó, e mês passado que foi um boom, né? Nesse mês ainda, de mês passado, que a gente já tá entrando em maio, né? Mas de 1/4, né? 24/4, foram R$ 4.800, né? E assim, eu estou cada vez sempre buscando por mais, né? Buscando, e com certeza, gente, isso já foi assim mais do que o dobro para mim, e eu quero muito mais. Muito Gente, aí mais. você fala assim, por exemplo, vamos pegar aqui uma calculadora rapidinho e a gente vai fazer aqui um cálculo básico. Na maioria dos lugares hoje, uma sessão terapêutica está entre 150 a R$ 200. Tem gente que cobra até menos, né? Mas vamos colocar aqui, peraí, deixa eu ver aqui, calculadora básica. 5.000 dividido por, vou botar R$ 150, que é a média. Você teria que fazer 33 atendimentos. Ah, é. 33 Pois é. atendimentos. Enquanto você está ali faturando, assim, eu sei que a gente não pode deixar de considerar, porque senão todo mundo acha que é uma pílula mágica, né? E não é pílula mágica. Eu até falei para Tati assim, Tati, tu tá performando. Aí ela disse assim, o que que significa performar? Você tá ganhando forma de ter a constância dentro desse perfil, vendendo todos os dias. Porque a gente não está falando de um produto caro, a gente está falando de produto super acessível para as famílias, para os profissionais que estão começando. E esse é um grande ponto, né? Olha, se eu estou aqui hoje e eu não estou vendendo nada com o meu Instagram, mas eu estou lá alimentando aleatoriamente, fazendo um monte de coisa. Eu tenho um Instagram e ele não está performando venda, esse é um baita de um problema. Porque quando você tem a resposta para as suas dificuldades no digital, você está ali vendendo R$ 300 por dia, 500 por dia, aí no final do mês está lá, quase R$ 5.000. Gente, quase R$ 5.000 é uma agenda lotada de uma semana inteira de trabalho. Tem Sim, pessoas que nossa. passam 15 dias para fazer o faturamento de 5.000, porque no final do mês ela tem ali mais ou menos uma média de dez mil, 12 mil de faturamento. Né? Então, assim, eu acho maravilhoso. Eu sei que você quer mais, porque, gente, ela é ousada, né? Então, ela quer mais e tá certíssima, tá certíssima. Assim, eu vibro com esse tipo de energia, sabe? Eu quero ficar assim, ó, perto de pessoas que têm esse lugar de tipo, cara, se eu tô fazendo 5.000, eu posso fazer 10. Se eu tô fazendo 10, eu posso fazer 20 e por aí vai, sabe? Então, assim, Esse ano ainda, vixe, esse ano.
Olha, e eu vou te dizer mais. Eu estou no digital há 6 anos, que eu comecei em 2020, mas assim, devagar em 2020, fazendo e-book gratuito, lives e tal, oficialmente vendendo desde 2021. Todos os anos eu vendo, todos os meses eu vendo, né? O digital, hoje eu estou exclusivamente no digital, mas a sua performance, ela foi muito superior à minha de quando eu estava comparada ao que eu estava começando. Entendeu? Então, significa que, por você ter entrado em um processo de mentoria, o que para mim levou anos, por exemplo, eu tenho um produto perpétuo, que é a mentoria efeito, e é essencial, que é até que eu acabei de lançar nos meus stories por um valor bem pequenininho, que é uma oportunidade ali para vocês que querem começar no digital e não sabem como, né? De R$ 1.000, de 997 dá por 369, 369. Então, assim, meu produto perpétuo de mentoria, ele já é um produto high ticket. Então, eu posso vender todos os dias, mas ele não se vende todos os dias como você vende esse outro produto. Então, assim, a gente também tem uma performance, a gente tem uma média de vendas por mês, né? Por sazonalidade, também meses que são mais baixos, meses que são mais altos. Mas veja, hoje você tem um produto que, enquanto você está aí atendendo aqui nessa live, está caindo venda. Sim. Pode cair a qualquer momento. Tá dormindo lá e daqui a pouco cai uma venda, como eu hoje É. acordei e tinha venda lá no, da Essencial, né? Então, Uhum. tipo assim, você tá aqui quieta na sua, fazendo uma live, ou fazendo outra coisa, trabalhando, caminhando, sei lá, fazendo outras coisas e cai lá R$ 100. R$ 100, gente, que seja. É fruto do que você construiu quando você resolveu se posicionar no digital. Então, existe sim uma diferença de quem está tentando. Quem está tentando, tá ali, ó, só acumulando conteúdo, casa bagunçada, sem estratégia, não sabe para onde vai, tem medo de investir, tá? Eu vejo que as pessoas têm muito medo de investir numa mentoria, porque às vezes não sabe nem qual o objetivo de uma mentoria, né? Não sabe nem o que significa. E outras pessoas não, já estão no lugar de colher os frutos, né? E essa diferença está nisso, de entender que o digital, que o empreender no digital, ele também transforma. E eu fico muito feliz, Tato, com a sua fala de que, assim como eu, acho que a gente se conecta muito por isso. Eu amo estar no digital. Olha, tire de mim o atendimento, mas não tire de mim o digital. Eu Eu tô me descobrindo cada vez mais, viu? Cada vez mais, e isso faz com que a gente não se sinta cansada, né? Aquele cansaço, aquele esgotamento do atendimento. É um novo ar, né? Uma nova, é algo que começa a te preencher, é novo. E o novo é sempre inspirador, né? É sempre melhor, o novo é sempre melhor. A O gente tá novo é com um sempre carrinho muito bom. ali e tal, quando a gente ganha um carro novo, é melhor. É Quando muito a bom. gente ganha uma roupa nova, é melhor, né? É Quando a gente sai de um relacionamento ruim, e encontra um relacionamento melhor, é gostoso, não é? Então, assim, acho que é tudo. muito sobre isso. Então, bora continuar aqui com a nossa pergunta. A gente tem mais alguns minutinhos, tá? Qual foi o primeiro resultado que você teve, assim, que fez você pensar, mesmo no meio dessa construção toda, desse processo, que fez você, tipo assim, pera, isso aqui funciona, isso aqui dá certo. Qual foi o primeiro resultado que você teve? Ah, eu gravei um curso, né? E foi um curso gravado. A princípio, eu pensei, eu vou fazer um perpétuo para deixar, era justamente essa minha ideia mesmo de ir vendendo, né? Por exemplo, eu estava fim de ano na praia, estava vendendo, né? Hum. E aí, a princípio, eu vendi bem, né? Mas eu tinha feito um formulário antes, né? Fazendo uma pesquisa, e assim, e era um dobro, né? O dobro de pessoas esperando o curso, mas assim, não foram todas que procuraram, e aquilo me desanimou um pouco. Mas tá, aí eu fui criando outros produtos, né? Eu fiz uma masterclass final do ano para pais, na época, né? O que fazer no fim de ano, né? Sua criança agora, né? Tá sem rotina, sem previsibilidade. Vendi bem essa masterclass no fim do ano, apesar de ser no fim do ano, eu fui bem estratégica, né? Para falar sobre a Natal, luz e sons, né? A falta de previsibilidade, viagem. Eu consegui vender uns 30 e poucos produtos, né?
30 e pouco, acho que essa masterclass foi isso. E aí aquilo começou a me dar um gás. Então aí, de fato, este ano que eu não sei se as pessoas começaram a me validar mais, a eu tá ali, né? Mas também estando ali sempre, que aí que começou assim, aí eu tô vendendo esse meu curso, tô vendendo. Eu vendi, eu não sei se eu te mandei o relatório, mas foram 14 no orgânico. E eu fiz um tráfego pago para ele, foram 34 no tráfego pago e 14 no orgânico, se não me engano, agora em abril. E aí eu falei, nossa, não, gente, acho que isso daqui é isso mesmo. E assim, todo dia eu tô tendo venda todo dia agora, então não é um passe de mágica, é uma persistência, né? É um posicionamento, é uma constância. E aí eu falei, não, gente, isso daqui vai dar bom. Aí eu já gravei uma outra aula. Não, aí eu fiz uma aula no Zoom ao vivo, há 3 semanas atrás, que foi para profissionais da infância. Acho que eu cheguei a comentar isso com você, Bruna. Fiz essa aula ao vivo, tá? Não teve tanta adesão ao vivo. Acho que tiveram umas 6, 7 pessoas, mas várias pessoas estão me procurando para venda. Aí, o que que acontece? Eu não, eu achei que eu estava gravando, e não gravei. Aí eu tive que gravar tudo de novo. Aí eu fiz a aula tudo de novo. Agora ela está sendo editada e já tem assim uns 10 nomes aí na lista querendo comprar a aula. E eu tô, e isso me move. Isso me, isso me move porque eu consigo pensar e falar, bom, não, deixa eu fazer, eu quero fazer essa aula, vou fazer essa, mas eu consigo, assim, ter esse desenvolvimento, assim, bem, sabe? Eu consegui desenvolver isso bem. Você acha que, por exemplo, a Janaína colocou aqui, parabéns, Tati, você é uma profissional incrível e inspiradora. Estou aqui me abrindo para esse novo campo e acredito muito nisso, do que você falou. Temos tanto conhecimento e não podemos deixar presos dentro da nossa bolha. Precisamos expandir, alcançar mais pessoas e transformar vidas. Sinto que preciso dar esse pontapé. Isso está formigando dentro de mim. Sou muito realizada com tudo que construí até aqui, mas o digital surge agora como um novo desafio e também como uma grande oportunidade de crescimento. A gente tem aqui, né, a Jana, que está num lugar que eu estive, que você esteve, né? E pensando nisso, assim, eu perguntei agora se esse negócio dá certo, né? E aí você traz para mim dizendo, sim, dá certo. Só que você precisa começar de algum lugar. Olha, a Tati entrou na mentoria em 2024, não foi? Foi. Nos primeiros meses de mentoria ali que ela começou a aplicar realmente e tal, ela já teve resultado. O perfil mudou, o posicionamento mudou, né? O nível de consciência dela para com o olhar dela dentro do perfil também se expandiu. Ela teve um pico de viralização, os conteúdos começaram a performar muito melhor. Então, veja, existe e exige uma construção. Quanto mais tarde você começa, mais tarde você prolonga ainda teu resultado. Obviamente, a história da Tata é a história da Tata, a da Bruna é da Bruna, a da Carol é da Carol e por aí vai. Mas assim, a chance de você conquistar, chegar a esse lugar mais rápido é quando você realmente decidir tomar uma decisão, assim como a Tati tomou. Que inclusive comigo também foi assim, Tati. Eu passei um ano, 2020, toda pensando, ai, tipo, vou, não vou, vou, não vou. Eu já sabia que tinha uma coisa ali, mas a gente Ah, realmente leva esse tempo. Só que na época, não sei você, mas na época eu ainda não tinha tanta clareza. É tanto que uma das primeiras perguntas está lá nos meus stories. Vamos lá ver que eu postei. Eu perguntei assim: isso dá retorno? Ah, eu quero falar sobre brincar. Para pais, né? Aquela coisa que vocês já sabem, né? De produtos para pais. Então, tipo assim, eu tinha dúvidas igual a vocês. Igual eu estive nesse lugar. Só que hoje eu vejo assim que não dá mais para ter essa dúvida que eu tive quando realmente estava assim, ó, tudo escuro para mim. Porque a gente está aqui, inclusive, trazendo essa clareza, né, Tati? Para as pessoas exato. entenderem que aqui realmente é um lugar de oportunidade. E a minha pergunta, até para a gente finalizar, assim, é para profissionais, né, de todas as áreas aí que desejam empreender no digital.
que estão exatamente assim, ó, como a Jana tá, muitas vezes com dúvida, com insegurança, às vezes com essa justificativa da falta de tempo, porque tempo ninguém tem, né? Então, isso realmente é uma forma de você procrastinar, isso é uma forma de você contar essa história para você mesma e se justificar do porquê você não está agindo. É, a gente vai dar o jeito de se organizar, né, Tati? A gente dá o jeito, às vezes até exigindo um pouquinho mais para depois folgar. Então, o que que você diria para quem está assim, ó, cheia de dúvidas? E por onde você começaria? Você, Tati, por onde você começaria? Eu estou aí com o Destrave Digital. Opa, Destrave Digital não, eu estou com a Efeito Essencial por 369 e a mentoria disponível para entrar a qualquer momento. Por onde você começaria? Ah, não, então, eu começaria, primeiro, eu já entraria no efeito essencial, né? Porque ali a porta de entrada você fala, não, eu não conheço muito bem eu não sei, né? O valor é um pouco mais alto, né, da mentoria, não sei como é. Eu tô entrando nesse mundo agora, que a gente não tem noção nenhuma, né, não tem noção nenhuma. E com certeza, foi o que eu entrei lá atrás, no Destrave Foi no Digital, né? Destrave Eu Digital. acho que eu paguei R$ 59,90 na época, se não me engano. E eu fiquei encantada, Não, porque você deve ter assim, pagado 97 ou cento e quarenta e ah, sete, porque eu nunca tá. vendi ele por 59, Ah, não. não, então deve ter sido outra coisa que eu comprei. É, e assim, eu fiquei encantada, porque a Bruna, ela entregou muito. Ela entregou muito ali. E tanto que quando ela colocou, vou abrir uma oportunidade especial, eu não tive dúvidas. Eu não tive dúvidas porque que era um chamamento mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar decisões, mesmo que você tenha aquela pontinha. Sempre vale muito mais, é muito melhor você fazer quando você tem aquela pontinha, aquela dúvida. Sempre. Porque você pode mudar, mesmo que, eu ainda não estou preparada, mas você tem que dar o pontapé inicial. Porque não é dinheiro gasto, não é investimento jogado fora, não é. Você com certeza vai ser tocado de alguma forma. Por mais que se você não aí acha que não está preparado para a próxima fase, mas ali vai ficar fomentando. Se você ficar parado, a gente em inércia, a gente parado, a gente não sai do lugar. Isso para tudo na vida, né? É, água parada, ela só dá A lodo. gente sempre tem que estar caminhando para frente, sempre, sempre. E eu acho que assim uma grande oportunidade, né? Por exemplo, a Efeito Essencial, nossa, um valor super acessível para abrir muito a cabeça. Eu no Destrave Digital ano passado, nossa, abriu demais a minha cabeça, tanto que eu nem pensei no valor da mentoria feita. Eu falei, não, é isso que eu quero e eu estou aqui para isso. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei. A gente precisa tomar decisões na nossa vida. E para finalizar, qual conselho você dá para quem está assistindo, quem não pôde estar aqui, né? Tipo assim, uma mensagem final sobre o empreender no digital, sobre o que que você acredita, quais são os seus projetos daqui para frente, como é que você se vê daqui no futuro através do digital? O digital é o futuro. O digital é a renovação, sabe? Eu acho que para todas as profissões, para o terapeuta ocupacional, assim, eu vejo assim uma profissão linda, né? Que a gente está crescendo cada vez mais e que a gente e os conhecimentos que a gente tem, né? Porque a gente gera muito valor na vida das pessoas. Gente, vocês não têm noção das mensagens diárias, semanais que eu recebo de gratidão, de uma mãe esses dias mandou uma mensagem para mim e falou que eu fiz toda a diferença dentro da casa dela. Ela mora lá no interior da Bahia. Porque ela comprou o meu curso e assim, ela não tinha visão nenhuma, noção nenhuma. Então a gente pode alcançar tanta gente, né? Então hoje a gente o que para mim, que é assim, o que eu vejo, o que me preenche muito, o que me dá muito gás é gerar valor na vida das pessoas. E com isso eu tô tendo muito retorno. Eu tô muito, muito feliz com com as minhas vendas.
É É isso, sobre então eu acho que é o isso, futuro. gente. É sobre Ah, isso, é o futuro, é isso. Na verdade, já é o presente, né? Mas o exato. presente agora, tipo, no lugar de tomar uma decisão, de fazer acontecer e seguir com esse projeto, A porque gente precisa tomar decisão. Tomar decisão. eu acredito muito nessa frase, paladar não retrocede. E isso não tô falando, isso não é sobre comidas, isso é sobre experiência. Então, a gente vive uma experiência positiva, lógico, tudo na vida passa por um processo que exige da gente mudança de mentalidade, de comportamentos, novos hábitos. E não é só para é para coisas boas na nossa vida. Isso é para coisas boas. Por exemplo, eu quero ter um corpo hidratado, eu vou ter que beber 3 litros de água. Eu quero ser mãe, eu vou ter que me preparar, vou ter que me dedicar tempo, né? Ah, eu quero emagrecer, eu também vou precisar comer melhor. Ah, eu quero empreender no digital, eu vou ter que estudar, vou ter que sentar a bundinha na cadeira. Não é simplesmente abrir a câmera e fazer uns stories. Isso não existe. Inclusive, ontem até comentei com algumas pessoas. Eu vi uma copy, uma narrativa de um produto, de uma pessoa que estava vendendo um produto digital, porque meu algoritmo entrega muito sobre isso. Uma cópia assim, totalmente mentirosa, mentirosa mesmo assim, capaz de qualquer pessoa besta assim cair. Quem não tem a noção do que a pessoa estava ali falando, né? E eu fico muito triste, por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que entram depositando muitas vezes um investimento muito maior, Tati. Eu acredito que você já tenha percebido isso, né, dentro do mercado, quantas mentorias aí de níveis financeiros Hum. altíssimos que se oferta no mercado e não entrega resultado, né? Então, eu acho assim que o básico funciona, constância, disciplina, decisão de fazer dar certo, não vai ser da noite para o dia, mas quando vier, vai ser assim, vai ser bem gostosinho, né, Tati? Acho que no final você vai olhar para tudo que você está construindo e o faturamento vai vir como consequência, mas também vai vir aquela sensação de que eu estou impactando mais pessoas, eu estou impactando mais vidas, a minha voz está chegando lá fora, em lugares inimagináveis, e eu me sinto realizada com isso, né? Eu acho que É isso. Deus nos dá os nossos dons para isso, né? Ninguém vem para aqui, para esse mundo, sem ter uma missão a ser cumprida. E não é à toa também que existe essa energia do equilíbrio de troca, né? Se eu tenho um conhecimento, você tem uma necessidade, né? Eu vou te ajudar e você também me ajuda, né? E às vezes, sabe o que que acontece também, Tati? Às vezes a pessoa deixa de investir num profissional da área que conhece para investir em outras pessoas, né? Porque não valoriza ali a sua própria região. Eu acredito que muitas aqui já passaram por isso, de vender muito mais para fora do que dentro da sua própria região, Ah, para sim. pessoas que te conhecem também, né? Enfim, gente, eu acho que essa live foi muito esclarecedora, muito inspiradora. A Tati realmente tem uma história diferenciada. Passar em 3 concursos e decidir empreender, né, Tati? Realmente não é para qualquer um, né? Ah, Admiro demais você. Assim, eu tenho a honra de lhe ter aqui dentro da mentoria, né? A Tati ainda está ativa aqui na mentoria e eu desejo mais sucesso. Você é uma inspiração para mim também. Saiba disso. Quando você coloca lá para mim, olha, Bru, estou vendendo todos os dias e que você se sente feliz e realizada com isso, é mesmo que ser comigo, porque para mim o resultado da minha aluna, quando eu vejo aí muitas estão aí escrevendo capítulos de livros, outros estão palestrando, outros estão abrindo eventos presenciais. Você está aí vendendo todos os dias, com tantas ideias que vão vir aí para frente. Daqui a pouco vai nascer uma mentoria maravilhosa. Inclusive, sigam a Tati, né? Com a arroba Tati. underline, Tatiane, Tathyanne Sanches. Eita, pega. TO Vai lá, ponto, Tatiane Sanches, vai lá no meu perfil, pesquisa que vai ter eita, lá no meu feed hoje, né? TO E vocês ponto, vão achar Tatiane ela lá. Sanches. Tatiane Sanches. Tatiane com THY e 2 N's, né? Porque ela é chiquíssima. Riquíssima. Gente, então tudo certo, Tati. Ai, Adriele, obrigada. É, e a Janaína, a Janaína que escreveu, ela se formou comigo. A Ah, Janaína eu acho que eu tô Colombo. confundindo. Eu tava achando que era outra Jana. Ô,
Será que é outra Jana? Porque agora que eu vi aqui Janaína Cristaldo, eu não sei se foi ela que mandou a mensagem ou se foi outra Janaína. Não, foi a que mandou a mensagem, Janaína Colombo. Não sei se é a mesma. Então, acho que é a mesma. Me formei com Janaína ela. Colombo já esteve em algum dos meus produtos. Que eu tô lembrando, Aham. eu não lembro 100% de tudo, mas eu lembro. Não sei se ela vai conseguir falar. É, ela sim, ela sim. Ah, tá, Aham, trabalhando me com ela. formei com ela. Ai, que Ai, que legal. legal a Janaína aqui. Perfeito, maravilhoso. Então, gente, vamos lá. Tati, obrigada. Deus abençoe grandemente. Mais e mais e mais e mais sucesso. Conte comigo para o que você precisar. E meninas, se inspirem, tá? Se inspirem, porque aqui, ó, é só colar na gente, né, Tati? Bruna, eu te agradeço muito. Você é uma inspiração para mim. Você me ajudou e me ajuda muito. Eu, Obrigada. eu estou assim pelos seus ensinamentos mesmo. Eu Que bom. realmente, Fico muito eu feliz. não tenho Obrigada. como, assim, é agradecer mesmo, né? Porque você inova muito, você traz essa leveza. Você é inovadora. Então, inspira muito a gente. E só de pensar que eu ainda vou inovar mais, que eu sou igual a você, viu? Maravilha. Vou inovar mais. Acho que lá para daqui para final do ano eu devo estar fazendo coisas Olha diferentes também. só. Espero que dê tempo, né? Porque o tempo passa muito rápido. Mas eu ia falar uma coisa agora, esqueci. Ah, tá. Sabe como é que você vai me agradecer? Vendendo bem muito, prosperando bem muito. Aham, E lembrando que tudo começou lá na mentoria efeito. aham. Se você fizer isso por você, você está fazendo por mim, porque aí você está cumprindo com o meu propósito, que é fazer vocês prosperarem e desfrutarem de tudo que vocês estão construindo. Então, não tem nem o que agradecer. Só vai, vende bastante. Não esquece de mim, porque senão eu vou ficar muito sentida. Mas vai com tudo, minha filha, que vai dar certo, tá bom? Tá Um bom. beijo, Deus te Beijo, abençoe. Tchau, gente. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.